Olá, gente, a paz do Senhor. Estou aqui de volta para mais uma reflexão para os nossos corações, para edificar nossas vidas. Mas antes da reflexão, eu quero lembrar você, para você assistir esse vídeo que eu postei sobre mulher pastora. Dê a sua opinião lá a respeito desse vídeo. Qual é a sua opinião de mulher ser pastora ou não? Eu coloquei a minha opinião. Coloque a sua. E hoje, a reflexão de hoje é: religião define caráter? Pois é. Nós vamos falar nesse assunto hoje, nessa reflexão. Mas antes eu quero te convidar para você, curtir, meus seguidores, meus inscritos do canal K Jesus. Muito obrigado por você assistir meus vídeos, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. E vão compartilhando. Dê o like para que o YouTube fique divulgando mais para outras pessoas assistir. Quando vocês dão like, o YouTube vai divulgando para outras pessoas assistirem, certo? Agora vamos para o assunto, que é sobre religião define caráter. Escreva aí, gente. Fala aí o que vocês acham. Mas antes, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 12. Jesus, quando ele foi convidado para ir para Betânia, estava faltando 6 dias para Páscoa, aonde foi preparar a última Páscoa dele, a última vez que ele sentou com seu discípulo e que um dos discípulos dele saiu para entregá-lo. Ele estava na casa de Simão, em Betânia, e Marta, estava preparando um belo banquete para Jesus, que está aqui no capítulo 12 do Evangelho de João. E ali ela estava preparando um belo banquete para Jesus, e ele estava ali sentado, estava ali o discípulo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Porém, Maria, uma adoradora, vendo aquela ali, a maneira que ele se expressava e da maneira que ele estava falando, tipo, recomendando, bora, gente, ó, você não pode negar a fé, você não pode desistir de caminhar, porque está findando a minha vida aqui na terra. E Maria, presenciando a conversa de Jesus ali com o discípulo, ela vai, pega um vaso de alabastro, ela quebra sobre a cabeça de Jesus. E no momento que Maria pega aquele vaso de alabastro, ela joga, derrama sobre a cabeça do mestre. Ali começaram a murmurar, por que faz isso? Mas se manifestou. Por que tanto desperdício? Um perfume caríssimo dele, valendo o dinheiro, ele até disse o total do dinheiro na hora. Para que tanto desperdício? Isso aí dava para vender e comprar e ajudar os pobres. Mas a Bíblia também diz que ele falou isso não era por preocupação com os pobres, mas é porque ele era o tesoureiro da época de Jesus. Ele era o tesoureiro, ele já roubava, ele tirava o dinheiro e ficava dando desculpa. Mas Jesus, como ele sabia das coisas, ele deixava passar porque ele deixou critério das pessoas a escolher de ser transformado ou não. E ali, Judas, que eu estou falando dessa personagem, Judas Cariotes, ele viveu em um âmbito religioso por 3 anos e 3 meses, andando com quem? Com o Salvador, gente. Ele andava com o Salvador da vida. E mesmo assim, não houve mudança de caráter na vida dele. Ele se vendia. Ele se vendia por dinheiro. E isso mostra o quê? Religião não define caráter. Isso mostra que Judas ele não tinha. Era algo que ele não tinha, era caráter. Ele tinha desvio disso. E ali, quando Jesus viu ele falando aquilo ali, Jesus já sabia do que ia acontecer. E pegando por base essa história de Judas, que religião não define caráter, hoje nós olhando hoje na atualidade, o que a gente vê é megas e megas templo cheio de pessoas, porém só religiosa. Mas viver uma vida verdadeiramente sem ser ligada à religião, mas ser ligada exclusivamente a Cristo e dizer, eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, sou talmidim, é pouco. É muito pouco o que nós estamos vivendo hoje. Não está brincadeira a situação que nós estamos vivendo nessa atualidade.
E a gente vê como religião não define caráter. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, ela é bem antiga, que eu gosto aqui. Lá eu vi algumas reportagens de 98, no início de 2000, dos acontecimentos. E hoje a gente vê aquelas pessoas, dessa reportagem, eu estava vendo uma reportagem de um homem muito famoso aqui no estado do Piauí, de um massacre que aconteceu, e ele foi preso, e aí ele está mais ou menos com uns 20 anos que ele já se considera crente. Para onde ele vai, com a entrevista, ele vai com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca confessou o seu pecado. E a gente vai lá para o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que quando diz o seguinte, aquele que nunca confessa não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que confessa e deixa alcança misericórdia. E a gente observa que hoje as igrejas, hoje os templos hoje estão sendo refúgio para essas pessoas que têm essa índole de não ter caráter, mas fingir que tem e se esconder dentro da igreja. E o pior é que muita gente acredita nessas pessoas. Existe transformação? Existe. Existe libertação? Existe. Mas o que tem hoje de pessoas fingidas dentro das igrejas, dizendo que é uma coisa, mas lá no seu íntimo é outra, tá lá só usando uma capa, dizendo que é, mas na realidade não é. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com quem nós conversamos, com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos alguma coisa, algumas experiências. Muito cuidado com isso, porque estamos vivendo que não sabemos quem é a pessoa verdadeiramente. A pessoa às vezes está dentro da igreja. Olha, teve uma época, a gente presenciou um caso de um rapaz. Ele fingia tanto ser cristão, que passou um tempo indo para a igreja, visitando onde a gente congregava. E ele chegava lá, gente, ele sapateava. Quando nós organizava vigília, na época que meu esposo dirigia a igreja, aí ele sempre organizava vigília, e esse rapaz ia participar da vigília, ele sapateava, ele falava em línguas. Aí tinha uma irmã, que é a irmã Francisca, ela dizia assim, mulher, eu não acredito nesse homem. Não acredito. Me dá uma coisa, algo estranho quando ele está aqui e quando ele fica sapateando e falando em língua. E aquilo ali era o que? Jesus revelando para ela que ele estava ali usando de engano para poder se esconder. E ele era o maior traficante. Agora imagina bem aí o que tem de gente desse nível aí se escondendo dentro das igrejas, dizendo que é crente, que é religioso. Nadinha. Tem nadinha de cristão. E quando a gente fala isso, a gente vê assim muitas pessoas enfiadas dentro da igreja. Eu não estou criticando, porque eu gosto demais de me congregar. Eu não me vejo sem me congregar. Eu não me vejo. Eu gosto de estar no culto, eu gosto de estar ouvindo a palavra ali, sendo pregada lá. Olha, eu fico lendo direto a minha Bíblia, mas eu gosto de estar no culto, sabe? Porque para mim, cada culto que eu vou é um aprendizado, eu vou aprender mais algo de Deus. Eu tenho sempre isso na minha mente, não, o culto que eu vou aprender mais de Deus. E aí, assim, mas só que tem pessoas que não congregam, que muitas das vezes é mais crente do que uns que vivem dentro das igrejas enfiados 24 horas. Eu digo por experiência própria, experiência de causa, porque eu conheço pessoa bem próximo de mim, bem próximo, que não congrega, mas tem um caráter que você não tem noção. Que ele tem muito mais temor a Deus do que certos crentes que vivem dentro da igreja enfiado 24 horas, mas vive aprontando as escondidas, aprontando às vezes até matando as escondidas. Por isso, muito cuidado. Religião não define caráter. Por base foi Judas. Ele teve muita oportunidade de ser transformado, mas ele não se deixou ser transformado. Como hoje, tem muitas pessoas dentro da igreja com oportunidade para ser transformado, mas não quer ser transformado. Por isso, muito cuidado
Muito cuidado com as pessoas que estão próximo de você. Muito cuidado com quem se diz ser cristão. E os frutos, olhais para os frutos. É pelos frutos se conhece a árvore. Certo, gente? Qual é a sua opinião a respeito de cristão? E o caráter? Eu não vou muito me aproximar. Um dia desse eu estava estudando sobre isso. Tem muitos artigos falando sobre isso, mas eu não vou me adentrar nisso aí. Eu quero só mesmo dar uma reflexão a respeito disso, que hoje tem muitas pessoas se escondendo dentro das igrejas, se passando por religioso, mas na realidade é tudo uma mentira. Por isso, cuidado, viu? Deus abençoe e até a próxima.